Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu acredito que vai fortalecer a sua fé e vai te aproximar ainda mais de Deus. Vou ler para vocês o Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 32 a 44, que diz assim: Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Irmão, essa passagem aqui ela é sensacional, porque ela vai falar para a gente sobre a ressurreição de Lázaro. Uma passagem que provavelmente você já conhece. Eu quis ler a segunda metade dessa passagem para dar ênfase em um detalhe que às vezes a gente pode deixar passar despercebido, e fala sobre a fé, sobre uma fé que sente, sobre uma fé que, não por conta de sentimentos, porque a gente está vendo aqui, eu te pergunto, será que essas pessoas não tinham fé que Jesus podia fazer esse milagre? Porque Jesus perguntou diversas vezes se eles acreditassem, ele afirmou que se eles acreditassem, eles veriam a glória de Deus. Então sim, eles tiveram fé. Eu te pergunto, Jesus, ele sabia que Lázaro iria ressuscitar, mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele chorou. Ele vendo tudo que aquelas pessoas estavam passando, ele chorou. Aquelas pessoas, elas estavam chorando, porque elas estavam passando por um momento de dificuldade, vendo que Lázaro tinha morrido, um momento de luto. Mas não é porque elas estavam chorando que elas não tinham fé. Muitas vezes a gente tende a ter uma ideia engessada da fé, né? Que a gente tem que confiar, e por a gente sempre tem que confiar, a gente não pode expressar os nossos sentimentos, e aí a gente acaba se fechando dentro de um casulo e reprimindo muitos sentimentos. A gente não se dá a liberdade de chorar, de ficar triste, de sentir realmente a situação que a gente está passando. Irmão, se você está chorando, se você se sente chateado com uma situação, não é por conta que você sente isso que você não tem fé, mas às vezes você tem fé além de sentir isso. Então, além disso, e mesmo elas passando pelo luto, o luto precisa ser vivido, é importante a gente falar isso, elas ainda tinham fé. E mesmo assim, elas tiveram, e por conta disso, na verdade, eles viram um milagre, eles viram Lázaro ressuscitar. Então é uma fé que é viva, é uma fé que sente, é uma fé que se emociona, é uma fé que se envolve. Essa é a fé, irmão, que eu e você temos que ter. Uma fé viva em Jesus Cristo. Porque até mesmo Jesus chorou nessa passagem, até mesmo ele deixou os sentimentos deles se aparecerem. Ele não foi como a gente imagina, uma pessoa em silêncio, um robô que não sentiu. Ele sentiu todas as coisas que os seres humanos sentem, ele sentiu. E ele chorou, e ele se emocionou. Então não tenha vergonha de se emocionar. Isso não significa que você não tem fé. Mas permaneça alicerçado na fé, numa fé viva. E que Jesus abençoe a sua vida. Amém.